Boa noite a todos que se encontram aqui nessa caminhada evolutiva de conhecimento para nos despertar e nos ajudar a compreender melhor esse outro lado que é tão obscuro para muitos e tão claro para aqueles que seguem o Evangelho de Jesus. Então vamos fazer a prece inicial, nos tranquilizando, ativando o trabalho, a preocupação. E aqui nesse momento nós só temos um objetivo: concentrar-se em união com aqueles que nós trazemos e aqueles que se encontram, os mentores espirituais da casa e toda a sua equipe. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, nos guie com seu olhar, cura nossa alma antes dela chegar ao nosso corpo material. Roga a sua grande proteção. Que vossa Mãe Santíssima nos acolha a cada um, nos calentando com amor e paz, graças a Deus. Agora vou passar para Assis para ler o Minuto de Sabedoria. Boa noite a todos. O Minuto de Sabedoria, na página 62. Seja fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Execute com capricho e amor todas as tarefas que recebe. Embora pareçam insignificantes, qualquer coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Realize suas tarefas todas como se delas dependesse, como de fato depende todo o seu futuro. Graças a Deus. Graças a Deus. O Evangelho a ser estudado na noite de hoje, capítulo 23, uma oral estranha. Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Abandonar, ou se não deixar, é a mesma coisa que nos traz. Quem tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, ou sua mãe, seu pai, ou sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou sua terra, disso receberá o centuplo e terá por herança a vida eterna. São Mateus 19, 9. Então Pedro lhe disse: por nós, vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não recebe desde este mundo, muito mais no século futuro, a vida eterna. São Lucas 18, 28, 30. Em outros lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas me permite dispor antes de que tenha a minha casa. Jesus lhe responde: entende a mão na charrua, olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Narrativa de São Lucas, capítulo 9, versículo 61, 62. Graças a Deus, a leitura do Evangelho. Agora passar para Marcos Campos, para dar continuidade com mais conteúdo. Fica à vontade, mesmo. Boa noite a todos e a todas. Espero que a gente possa sair daqui mais instruído do que quando a gente chegou. Essa é a terceira palestra que eu me proponho apresentar aqui, e é um tema que certamente começa a ser bastante provocativo em todos nós. Deixar pai, mãe e filhos. E aí a gente vai tentar depreender o que está nestas palavras a partir do que a gente vai sendo colocado. Primeiro, quem é minha família?
Jesus vai responder. Esse é um detalhe que a mim pareceu muito interessante quando eu tive que me debruçar sobre o Evangelho e, com um pouco mais de profundidade, tentar compreender por que foi dito o que foi dito e do jeito que foi dito. Isso não é apenas um trocadilho de palavras, mas a procura de uma interpretação um pouco mais apurada sobre o que é o conceito de família. E para o mundo espiritual, os laços de família eles são fortalecidos pela reencarnação. E olha como é interessante. Quando a gente desencarnar, não necessariamente a gente vai voltar a habitar o mesmo local que a gente está hoje. A gente pode, quem sabe, se for aqui no planeta Terra, e viver em países com cultura totalmente diferente da nossa. Mas o que nos une nesse sentido é a família espiritual, do qual a família carnal faz parte. Bom, pode passar. O evangelho que foi lido aqui, no capítulo 23, item 4, diz: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais. E continua: e de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. É uma promessa muito interessante, não é? Quer dizer, se eu abrir mão do que eu tenho agora, no protótipo de família ao qual eu estou inserido, e eu praticar como foi dito a espiritualidade, eu vou ter, não é uma ou duas vezes, mas 100 vezes mais, e como promessa, uma vida eterna. Continuando no item 5, então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Deixa eu pegar aqui. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já, olha a recompensa já sendo praticada, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Quando a gente lê alguns livros da doutrina, ou quando assiste a alguns filmes, como o mais recente, Nosso Lar 1 e 2, a gente acaba se deparando com cenas muito interessantes, né? E essas cenas, elas acabam por, de certa forma, colocar esses laços familiares. De que modo? Uma promessa de que não há rompimento após a morte, ou seja, aquele ente que não mais está conosco, sim, há uma certeza de que ele pode estar em nosso ambiente, nos visitando, pode nos ver, e do outro lado aqui, cá estamos nós a viver, pelo menos a grande maioria, sem essa possibilidade. No item 6 diz: disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. O que é a grande promessa que está colocada aqui? É de que, se você tem a certeza de que algo melhor haverá de acontecer em sua vida, e quem está dizendo não é qualquer um, você não pode olhar nem para trás, eu diria que nem para os lados, para você fazer essa escolha. Porém, nós somos humanos. Nós ainda estamos apegados a essa existência. Daí a necessidade de nos reinventarmos, de mergulharmos no estudo, para que a gente possa ir se desprendendo paulatinamente dessa existência. Interpretando à luz do Evangelho, não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria. Censura-se, porventura, e aqui vem o questionamento, àquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa de seu país? A resposta, claro, não. Se lhe reconhece
Ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir o dever. O que é muito bem exposto no Evangelho. De que algumas práticas da nossa vida, ela já faz com que esse desligamento, ele vá acontecendo. Alguém vai estudar fora. Alguém passou em um concurso em outra cidade, em outro estado, e tem que se desvincular temporariamente, por exemplo, de sua família patriarcal. E aí ele não vai porque tem que estar apegado? A gente sabe que sim, que ele vai, que a pessoa continua os seus passos. Mas uma das afirmativas: não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais e acompanhar o esposo, nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Tenham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, ou seja, um exagero, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Ou seja, quando a gente adquire passo a passo essa civilização, digamos, nesse estágio de moral, esse desprendimento ele acaba acontecendo. Acho que foi numa das palestras proferidas por Miguel que ele colocava isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando o sujeito completa lá 18 anos, os próprios pais já incentivam a que eles, Sala está concordando ali, saiam de casa para que dê seus próprios voos. Não volta mais. Isso. Ou seja, para muitos, se fosse aqui para a nossa cultura, ia dizer, mas que tipo de pais são esses? Não, é que parece que eles estão mais adiantados moralmente do que o nosso costume. Esses laços mais fracos nos povos primitivos, e agora a explicação ela vem mais contundente, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam, desde que, se não entrecruzem, se não exercerem umas nas outras, é essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico. É o que a gente tinha dito no slide anterior. Livro dos Espíritas, pergunta 773 diz: por que entre os animais, pais e filhos, deixam de se conhecer quando os últimos, os filhos, não precisam mais de cuidados? Aí vem a resposta. Os animais vivem a vida material e não a moral. Aqui não está a explicação. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que dão à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona, para se ocuparem de outros que chegam, ou seja, dá continuidade à vida. O significado de deixar, abandonar pai, mãe, etc., vem de uma interpretação errônea e uma pobreza de significado que até já foi dito também em outras palestras aqui. A própria língua da época, ela não tem um rebuscamento de interpretação melhor, dando brecha a que uma única palavra possa ser interpretada por vários significados. Daí porque a língua hebraica, a mesma palavra pode ser usada, como eu disse, por vários significados. Morrer para o antigo conceito significa renascer para o novo. E que novo é esse? O modelo. O modelo a que a gente deve efetivamente seguir. Kardec intitula, lá no capítulo de Estranha Moral, contra os dogmas. E o que seria isso? A gente vê ainda, e muito forte hoje, a presença de algumas instituições religiosas tentando admoestar algumas pessoas pelo dogmatismo exacerbado
com que eles traduzem, à luz da própria interpretação deles, a Bíblia. E aí a gente percebe como é dosada isso dentro de certas instituições. Abandonar aqui significa pensar fora da caixa, que é questionar as evidências. É assim? E se é assim, por que é assim? Já quando se diz, e aí se utiliza, eu já vi também em palestras aqui, falar-se do camelo, né, passar no fundo da agulha, e aí você tem a riqueza como algo impróprio, algo que não é digno, que não vai te levar a entrar no céu. Mas quando você vê algumas figuras que estão pregando isso, geralmente andam de jatinhos ou carro muito interessante, né? Carros muito interessantes que existem no mercado de mais de R$1 milhão. E aí o que eles dizem é uma coisa e o que praticam efetivamente é outra. Ressignificar a nossa moral customizada, ou seja, aquela existencial, aquela que nós nos debruçamos desde que nascemos, mas nós precisamos questionar para saber se aquilo ao qual a gente está é o melhor. Outro fato, ir em busca do propósito da existência, que é uma evolução intransferível, ou seja, de cada um. A gente não pode, por exemplo, um filho não vai realizar o desejo do pai ou da mãe. O ideal é que eles realizem o dele. A busca de uma vida melhor, tanto aqui no plano material quanto no espiritual, como foi dito aqui, é intransferível. Utilizar o pensamento como fermento evolutivo. E isso a gente percebe que não é muito costume. Basta a gente discordar de algumas coisas que o senso comum utiliza para que a gente perceba que a gente está fora da caixa, como eu propus. Exemplo, deixar família para estudar, como eu já havia dito, trabalhar em outro estado ou país. Seguir o Espiritismo é abandonar dogmas por uma razão maior, qual seja a evolução moral. Segundo a Bíblia, pode aprisionar e ou libertar pessoas pela forma com que é interpretada. O Espiritismo, às vezes, ele é muito mal interpretado pela maioria das pessoas por duas coisas. Primeiro, porque elas já foram admoestadas num dogma determinado. Segundo, pela preguiça moral das pessoas tentarem estudar, entender, compreender para depois fazer a sua avaliação. Nos mandamentos, a gente encontra no primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, significa segui-lo. E lá no quinto diz, honrar teu pai e tua mãe. E aí a pergunta que vem, como abandonar pai e mãe se o quinto mandamento assegura que temos que honrá-los? Aqui carece de uma interpretação. Um não exclui o outro. E aqui vem o contexto. Abandonar o tipo de dogma religioso, entender que a proposta de Cristo é que sejamos uma família universal, sem preconceitos, sem separatismo social ou cultural. A família verdadeira é a espiritual e não a carnal. Não faz muito tempo em que a gente teve um período político nesse país em que as pessoas de certo gênero, de certa identidade sexual, ou nós mesmos nordestinos fomos vilipendiados por nossos conterrâneos brasileiros. Eu não estou falando de outra nação, por nos chamar de toda sorte de nome e de comparativo. Isso demonstra o arrebaixamento moral dessas pessoas, que não são capazes de, em um desejo por alguém, conseguir rebaixar um estado ou vários estados, porque, por exemplo, nós moramos aqui. É uma pena que eles ainda estão muito aquém, né? Aqueles que dizem isso. O que Jesus propõe? Uma ruptura com velhos dogmas. Eu pretendo que vocês estão entendendo a proposta. Não colocar remendo velho em roupa nova, ou seja, questionar, ser crítico. Eu, quando estava na universidade, o professor Osmar sempre dizia, o eixo principal do curso de História é a problematização. Ou seja, posto um tema, você comece a pensar sobre o tema, sobre a sociedade, a política, a economia. Entendendo esse tripé, você tem a compreensão mais holística do todo.
E provavelmente é isso, quando a gente questiona o que já existe. Se resignar com instituições que não direcionam a Deus, como foi no Estado romano, com os fariseus, o modo de usar Deus através da manipulação das pessoas. Porque quem matou Cristo não foi o imperador, foram os fariseus. Dani, minha esposa, diz assim: se fosse hoje, Jesus ia ser morto muito mais rápido do que antigamente, porque nós ainda, na grande maioria, não assimilamos, e se assimilamos, não praticamos na sua integralidade a boa nova do amor. E isso é uma coisa que precisa repensar como a religião é manipulada. A supremacia do altruísmo sobre o egoísmo, se colocar no lugar do outro, por exemplo, a mulher adúltera, o amor sobre a intolerância religiosa. Foi ali, e a última palestra que aqui eu fiz, trabalhamos um pouco sobre esse tema, onde, sem desferir nenhum golpe, Jesus fez com que todos se desarmassem das pedras e fossem embora, porque foi extremamente preciso, cirúrgico, provocativo a ideia de perguntar se há alguém ali que não tivesse pecado. Estranha moral significa contrariar o establishment e suas organizações de castas e costumes. É isso mesmo. Estranha moral é se sentir um peixe fora d'água quando você começa a falar, por exemplo, se a gente fala sobre o espiritismo numa roda de algumas pessoas, é como se a gente tivesse meio que ilhado ante a como as pessoas interpretam, sem ao menos conhecer nada da doutrina, o que significa o espiritismo. E aí, uma boa dica é sair de perto. Como diz Leandro Carnal, eu não vim aqui para tocar tambor para maluco dançar. Ou seja, se você não sintoniza na mesma frequência que eu não tenho a necessidade de perder energia para você. Penso que deve ser assim. Convite de Cristo. Transformação do ser a partir de seus ensinamentos e a formação de uma nova conduta. Vai e não pequeis mais. Ou seja, a partir daqui é contigo. Se você retornar, aí assuma as consequências. O filho pródigo, Deus sempre está cheio de amor e pronto a receber os que convertem a seu caminho. E tudo isso se resume na alegria do retorno. A conversão pelo amor. No Antigo Testamento a gente percebe que a doutrina lá é o código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. Já no Novo Testamento o amor, ele é curativo para o ódio. As regras de convivência e leis duras que existem aqui no Antigo Testamento, já no Novo, a proposta é do amor como compreensão do outro e uma nova conduta. Roubar, cortar a mão, no Novo Testamento significa o perdão para a solução dos conflitos. Se foi agredido, agredir também. No Novo Testamento, Jesus propõe oferecer a outra face. É algo praticamente diametralmente oposto. Aqui prevalece o amor, aqui prevalece a lei do olho por olho. E o amor vem como uma proposta de doutrina renovadora e reformuladora do modelo de vida. Qual? Este. Quebrar paradigmas existenciais e seguir o espiritismo ainda causa espanto. Sim ou não? É isso que eu vim dizendo. E aí eu coloquei de junho, Quaresma, não está aqui, mas ele me contou que quando estava com a avó dele no hospital, ele estava lendo um livro. Ela perguntou que livro era aquele. Uma senhora, acho que salvo me engano, de 90 anos. E ele disse que era um livro sobre espiritismo. E a senhora disse: meu filho, acabe com isso, não leia esse livro. Mas por quê? Isso aí não dá certo. Ou seja, toda a bagagem moral que ela tinha de transferência do que aprendeu, era como se ele estivesse fazendo algo indesejável. Mas ele fez o quê? Corretamente desconsiderou o que ela disse e continuou a leitura do livro. Vamos a mais um? O que se deve abandonar segundo a proposta de Jesus? O Deus usado pelas religiões com uma finalidade humana. Ou seja, eu faço o protótipo de Deus que eu quero.
que eu determino para se ajustar à conduta que eu gostaria que fosse estabelecida. É claro que não preciso citar ninguém, mas a gente sabe como funciona, como as religiões foram usadas e continuam a serem usadas. O altar parece mais um ambiente de promoção social, de estrelismo, do que da prática do amor. E aqui a proposta é o orgulho, o egoísmo, a inveja, sentimento de culpa seja disseminado, seja ressignificado em cada um de nós. O ciúme, ódio, reclamação, que significa clamar por algo ruim, várias vezes levar a uma baixa estima. O que Jesus tem como proposta também é que nós abandonemos o pessimismo, a mágoa, o julgamento e a vingança. Reflexão: o abandono às antigas práticas leva ao progresso de regeneração planetária. Vez por outra, a gente que acompanha aí a internet, jornais ou alguns sites espíritas, por exemplo no YouTube ou sites, a gente percebe que o tema regeneração planetária está muito presente em entrevistas. Por quê? Porque ao inspirar aquele prazo que foi dito no documentário Data Limite proposto por Chico, daqueles 50 anos, agora algumas mudanças, e eu já tinha percebido numa das entrevistas que um sujeito havia dito que nós iríamos ter uma espécie de blackout no sistema de transmissão. Ele até dizia assim: quem tiver algum recurso em agência bancária, retire, porque o sistema vai colapsar. E recentemente a gente teve uma espécie de apagão, onde uma central de voo praticamente ficou desligada, várias na Europa, e inclusive atingiu também o Brasil, e a gente percebeu que estamos completamente refém do sistema de transmissão via internet, via Google, a nossa dependência. E o que eu já vi sobre isso, a ideia deles é: não fiquem nessa dependência, saiam, porque em breve vai acontecer um apagão geral. Bom, torcemos que não, né? Mateus no capítulo 12 diz: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo-lhe falar-lhe, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo mundo já lembra dessa cena, certamente já assistiram ao filme, ou já leram na Bíblia, no Evangelho. E olha o que Jesus diz: quem são? Minha mãe e meus irmãos. E estendendo a sua mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. A ideia de que Jesus propõe é de que realmente a família ela é a família universal, que também faz parte da família que a gente habita no planeta, mas que nós aprendamos que a dor que dói no outro, ela deve também chegar a nós. Quando algum irmão que está lá na Palestina, que está sofrendo ataques, e aí de um lado para lado, de Israel, do Hamas, e que sobra para as vítimas inúmeras, não interessa se crianças, jovens ou idosos, é que estão pagando essa conta de não perceberem que o ambiente para seguir aquilo que Jesus disse é esse, que sejamos uma única família. Kardec diz o seguinte: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Livros e cinema está bastante em moda, e eu acho que é um grande achado da doutrina. O livro Nosso Lar 1 mostra que o ódio leva a regiões umbralinas de mesma frequência. A vida que levamos nos faz antecipar nossa vida pelos nossos hábitos, e o bem que fazemos
recebemos é a lei do plantar e colher. Na colônia espiritual, o ambiente é um ambiente de harmonia, aprendizado, cura, espíritos em processo de preparação para novas reencarnações. Entender que a família maior é a espiritual. A comunicação através de médiuns e pensamentos é importante para que a gente possa efetivamente se manter também entendendo da proposta que existe no mundo espiritual e a influência dos obsessores e espíritos de luz. Na próxima imagem, aqui eu fiz questão de trazer, quem assistiu o filme Nosso Lar 1 sabe que esse aqui é o André Luiz, o protagonista, né? Inclusive que foi o escritor da obra através do médium Chico Xavier. Aqui é um resgate, e o resgate se dá quando ele aceita, ele busca de certa forma o perdão. E aí, espíritos de luz vão em direção para fazer esse resgate. Feito o resgate, ele vai para onde? Para o hospital espiritual, onde aqui ele vai receber as curas, não terapêuticas como nós recebemos, mas do mundo espiritual, o qual de início impacta, porque parece muito também, entre aspas, com a nossa existência. Claro que aqui a medicação é outra, claro que a existência é outra, mas esse momento de tratamento aqui também é uma forma do espírito se familiarizar com essa nova existência e não se impactar de forma tão avassaladora. Já no 2 Mensageiros, a gente percebe lá, quem viu, a importância de procurarmos a espiritualidade para nosso bem. A certeza, e eu acho que isso é um grande achado do filme, de que nunca estamos sós, ou seja, à medida que recorremos aos espíritos, aos nossos mentores, a gente vai ter o auxílio. A certeza de que isso vem é a nossa persistência e os resultados. O Evangelho no lar e seus benefícios. No filme coloca que quando é feito o Evangelho no lar, existia, para quem viu o filme, uma espécie de turva em cima do teto da casa. E quando se é feito o Evangelho, vai sendo dissipada essa energia densa e abre-se espaço para que a gente possa se comunicar com o mundo espiritual. Deus sempre nos espera por uma mudança de decisão. É exatamente isso. Nunca desiste da gente. Mesma coisa, quem viu o filme percebe isso que eu estou colocando. O sonho e a comunicação com os espíritos nas colônias, isso acontece. Quando a oração é com muito amor, Deus surpreende até os trabalhadores espirituais, como é posto lá. O arrependimento como solução para a vida no plano espiritual e o planejamento e a perca de oportunidade quando não é desempenhada conforme acordado antes de estarmos aqui. Aqui é uma das cenas onde a gente percebe os 3 mentores aqui, a ministra, e aqui estão as pessoas que vão reencarnar. E nesse momento é feito aquele tipo de compromisso de que sim, o planejado a gente vai cumprir, vírgula, não necessariamente. Se assim fosse, é provável que nem nós estivéssemos aqui mais uma vez. A colônia, onde de lá dá para ver, por exemplo, o nosso planetinha aqui, e as nossas tecnologias não percebem, por exemplo, não detectam essas cidades, que no Brasil existem várias sobre o nosso país, com esse exato modelo de evolução, de aprendizado e de um processo de, digamos que de escola muito evoluída para reencarnar aqui mais uma vez. Eu acho esse poema muito bacana. Já estamos encaminhando para o final, sobre exatamente a reencarnação. É de Vitor Santos, Espírito Poético. Olha como é interessante. Diz o seguinte: a gente que pensa que só vive uma vida e por isso não tem crença, tomando-se suicida. Caso soubesse que ninguém morre, talvez não fizesse jorrar o sangue que corre. Atribua a responsabilidade a tamanha insensatez, ao materialismo que invade a sociedade soez.
Já Sócrates e Platão nos deixaram missivas, alertando numa canção para as vidas sucessivas. Hoje és criança e amanhã serás jovem. Toda a gente dança, mesmo que não aprovem. Entretanto, ficas adulto e esquece-te de sonhar. Ficas muito culto, mas não sabes amar. Sem que te apercebas, entras na fase da velhice. É bom que as recebas com doçura e meiguice. A revolta e a dor pelo tempo desperdiçado são o maior amargor do espírito alucinado. Quando o teu corpo sucumbir e o teu espírito se libertar, não fiques tristes por partir para o teu verdadeiro lar. A terra é uma escola e para cá vais voltar. A reencarnação é uma mola que a vida em vida te faz saltar. Quando apenas fores luz, ou seja, quando a gente for espírito de verdade, repleto de virtudes, serás como o modelo, Jesus, vivendo em outras altitudes, ou seja, não mais arrebaixado a este mundo. Aí não será mais preciso aqui novamente reencarnar. Quem já tem muito juízo não tem que para cá voltar. Está aqui, ó. Então esse é o processo de continuidade, né? Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei, está ali nesse quadro. Finalizando, nosso atenuante. Com os ensinamentos podemos progredir de forma menos dolorida, ou seja, o que a gente aprende aqui em palestras, em leituras, no passe que tomamos, a gente pode dar uma subida nesse degrau? Claro que sim, renunciando a certas coisas que a gente praticava e que a partir do momento que nós aqui estamos, vamos tendo a consciência de que o melhor caminho, talvez, e certamente o é, não mais voltar àquilo que a gente vivia. Temos o conhecimento de que devemos aproveitar essa vida para a nossa evolução moral, espiritual e cumprir o acordo feito no plano espiritual dessa encarnação, que é sempre dito que a última encarnação é a mais importante. Por isso, não podemos jogá-la fora. Nosso agravante: a quem mais será dado, mais será cobrado. Mesmo sabendo o que nos aguarda, principalmente o não cumprimento do acordo, repetimos os mesmos erros, estando nós sujeitos às leis divinas do plantar e colher. É isso aí. Obrigado a todos. Então, Marquinhos Campos, em nome de todos, nos agradecemos pela sua apresentação. Valeu a fazer esse esforço todo de sair de casa e chegar até aqui e ouvir todas as colocações, né? É mais um grande aprendizado. E para finalizar, assim, o nosso conteúdo da noite de hoje, fazer uma pausa. Eu faço o convite a Luciano para fazer a prece final por todos nós. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus pelo dia de hoje, por essa palestra que nos trouxe muito esclarecimento do que somos e do que nós devemos seguir a partir de hoje, depois desse estudo e aprendizado. Quero pedir a Deus que nos ter uma semana iluminada, cheia de proteção para cada um que aqui está e para aqueles que não pôde estar conosco. E eu vos peço, Pai, uma semana de muita proteção, amor e misericórdia por todos nós e do mundo inteiro. Amém. Graças a Deus. Agora vamos encaminhar para o passe.
Todos permanecem em fila, pacientemente, e silêncio. Na próxima terça-feira nós vamos dar continuidade ao mesmo capítulo, deixar que os mortos cuidem de enterrar os mortos. Fica a cargo de Chico Martins, quer dizer, vovô Chico. E boa noite, aquele abraço para todos vocês.